Antes de tudo, se você gosta de histórias emocionantes que fazem chorar e refletir, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Hoje você vai conhecer a trajetória de um homem simples, mas cheio de dignidade. Uma história real que mostra que nem sempre o mundo respeita quem deveria, mas Deus sempre exalta aquele que permanece firme e honrado. Prepare o coração e assista até o fim, porque a lição que essa história traz pode transformar a sua vida. O dia ainda amanhecia devagar, com o sol espalhando raios tímidos pelas ruas de São Paulo. Na periferia da cidade, em uma casa humilde, mas limpinha, Antônio levantava para mais um dia de batalha. Homem negro, 54 anos, pai de 2 filhos e casado com Dona Lucimar, a companheira de todas as horas. Ele não nasceu em berço de ouro, mas sempre carregou um brilho de honestidade nos olhos. Era motorista particular, funcionário fiel da influenciadora Virgínia Fonseca há mais de 8 anos. Orgulhava-se de cada conquista, da casa simples até a educação dos filhos. Naquela manhã de terça-feira, Antônio se sentia especialmente ansioso por dentro. Virgínia o chamara no dia anterior e, com carinho, lhe deu uma missão importante. Antônio, preciso que você vá à concessionária Imports American para olhar um carro novo para mim, disse. Ela confiava no bom gosto e sensibilidade do motorista, que já dirigira carros de todos os tipos. Ele sabia que aquilo era mais que um favor. Era sinal de confiança e respeito, e Antônio nunca decepcionava quando recebia uma tarefa. Ele vestiu sua melhor camisa social azul clara, já meio gasta na gola, e calça preta. Engraxou o sapato com a pasta que usava desde o tempo em que era cobrador de ônibus. Olhou-se no espelho rachado da sala e sorriu, apesar das rugas do tempo. Guardou no bolso um cartão de visitas com o telefone pessoal de Virgínia Fonseca. Ela tinha dito: "Se precisarem de confirmação, podem me ligar, eu confio em você." Essas palavras aqueceram o coração humilde de Antônio. Pegou o ônibus lotado ainda com o céu avermelhado de madrugada. Durante o trajeto, pensou em cada detalhe dos carros que precisava observar. Virgínia queria algo confortável, elegante, mas discreto como ela. Antônio fazia planos de oferecer o melhor conselho possível para agradar a patroa. Sentia orgulho por ter chegado tão longe, mesmo tendo vindo de baixo. No fundo, carregava o sonho de ver seus filhos chegarem ainda mais alto. Ao descer perto da Avenida Europa, ele se sentiu em outro planeta. Ali era o mundo dos milionários, dos carros reluzentes, dos olhares frios. Lojas com fachadas de vidro pareciam joalherias de 4 rodas. Respirou fundo, como quem pede licença antes de entrar. Lembrou-se de uma frase que sua mãe sempre dizia: "Nunca abaixe a cabeça, meu filho." Colocou o cartão de Virgínia no bolso da camisa e seguiu confiante. A porta da Imports American era enorme, transparente, pesada como o orgulho. Quando entrou, foi envolvido por um cheiro forte de couro e ambiente climatizado. Luzes brancas ressaltavam os cromados dos veículos como num salão de festa. 3 vendedores de terno caro cochichavam perto do balcão de mármore italiano. Antônio caminhou devagar, observando um sedã preto que parecia perfeito para Virgínia. Estava decidido a cumprir seu trabalho com toda a seriedade do mundo. Antes que pudesse chamar alguém, foi abordado por Gabriel, um vendedor jovem. Ele olhou Antônio de cima a baixo, franzindo a testa com um sorriso falso. "Pois não, o senhor está procurando popular ou seminovo?" perguntou em tom duvidoso. Antônio manteve a educação que aprendeu na vida inteira, sorriu respeitosamente. "Na verdade, vim olhar alguns modelos de luxo representando minha patroa", respondeu. Mas o brilho nos olhos de Gabriel apagou como lâmpada no escuro. "Ah, sim, claro", disse o vendedor, descrente da história desde o começo. Olhou novamente as roupas simples do motorista e deu um passo para trás. "Temos uma loja de usados na Zona Leste. Pode ser do seu interesse", insistiu. Antônio sentiu um aperto no peito.
Mas não perdeu a postura. Tirou o cartão de Virgínia devagar, estendendo para o rapaz sem grosseria. Se quiser confirmar, pode ligar diretamente para ela, propôs calmamente. Gabriel riu, mas foi um riso frio, debochado, como quem já sabia a história. Claro, e eu sou o genro do Neymar, soltou ironicamente, sem o menor pudor. Outros 2 vendedores ao fundo começaram a rir e cochichar. Antônio sentiu aquelas risadas como facadas invisíveis no coração, mas engoliu o orgulho, lembrando que precisava manter a dignidade. Foi criado para não bater boca, mas para mostrar valor com atitudes. Gabriel deu meia volta e chamou outro funcionário com ar de superioridade no olhar. Veio então Ricardo, gerente da loja, vestido num terno tão caro quanto seu jeito arrogante. Ele nem disfarçou o desprezo ao olhar Antônio dos pés à cabeça lentamente. O senhor sabe que esse carro custa mais de 800 mil reais, certo? Disparou. Falava devagar, como se Antônio não fosse capaz de entender números tão altos. Era a forma elegante de dizer: você não pertence a este lugar. O motorista sentiu as bochechas queimarem, mas manteve a calma como sempre fizera. Sabia que não adiantava discutir, apenas cumprir o que Virgínia tinha lhe pedido. Eu vim amando da senhora Virgínia Fonseca. Ela confia na minha avaliação técnica. Ricardo bufou com desdém, como se aquilo fosse apenas uma mentira mal contada. O tempo dos vendedores aqui é valioso, amigo, rebateu, ajeitando a gravata. Estamos ocupados com clientes de verdade hoje, completou sem remorso. O coração de Antônio apertou como quem leva um empurrão invisível. Por dentro, sua dignidade gritava, mas por fora ele permanecia sereno e firme. Retirou-se devagar, sem fazer escândalo, pois sempre acreditou no respeito. Enquanto caminhava até a saída, ouvia as risadinhas baixas ecoando atrás de si. Era como se estivesse nu diante daquele preconceito embrulhado em ternos finos. Mas preferiu esconder a dor no peito em vez de mostrar fraqueza ao mundo. Lá fora, o céu continuava bonito, mas dentro dele trovejava indignação. Ele olhou para o cartão da patroa, pensando se deveria ligar para ela. Não queria causar confusão, nem sentir que havia falhado em sua missão. Ao mesmo tempo, sabia que não poderia simplesmente fingir que nada aconteceu. Respirou fundo e caminhou até a esquina em passos lentos, carregando aquele peso. Nunca havia se sentido tão pequeno, apesar de sempre andar com tanta postura. Sentou-se por alguns minutos dentro do ônibus que o levaria de volta. Viu o reflexo da própria imagem na janela manchada de poeira e tristeza. Lembrou-se da esposa Lucimar, dizendo que ele era um homem valioso, e de como os filhos se orgulhavam do pai que trabalhava para Virgínia Fonseca. Pensou em desistir da ideia de contar o que aconteceu naquela loja arrogante, mas outra parte dele dizia que a verdade precisava ser contada, doa a quem doer. Ao chegar na casa de Virgínia, ela o esperava pronta para sair para uma reunião. Mesmo apressada, percebeu imediatamente a expressão abatida do motorista. "Antônio, você está pálido. Aconteceu alguma coisa?" perguntou preocupada. Ele hesitou, engolindo a vergonha, mas decidiu não esconder a realidade. Os carros estavam lindos, mas não me deram chance de olhar nada, senhora. Ela franziu a testa e sentiu que havia algo a mais por trás daquela resposta. Virgínia tocou no braço dele com carinho e insistiu para que ele falasse. "Antônio, você me conhece. Prefiro a verdade sempre, por favor, me diga." Respirando fundo, ele contou tudo o que aconteceu na concessionária Imports American, dos olhares, das piadas, das frases que ainda ecoavam em sua mente como flechas. Virgínia escutou em silêncio, mas seus olhos foram se enchendo de indignação. Não era apenas por seu funcionário, era pelo ser humano digno que ele era. Quando ele terminou o relato, ela estava com os punhos cerrados de raiva. "Eles realmente duvidaram de você? Te mandaram embora daquele jeito?" perguntou.
Antônio baixou os olhos, envergonhado de ter passado por aquilo. Desculpa se lhe causei transtorno. Posso ver outra concessionária amanhã, disse. Virgínia respirou fundo, tentando controlar a revolta que ardia por dentro. Ela balançou a cabeça devagar, antes de responder com firmeza surpreendente. Antônio, isso não vai ficar assim, disse ela com voz segura e fria. Era raro vê-la tão séria, acostumada a sorrir até nas situações mais estressantes. Mas daquela vez, algo havia mexido com o que ela tinha de mais valioso: seus valores. Você é meu braço direito há anos, confiaria minha vida nas suas mãos. Se não te respeitaram por aparência, vão aprender a respeitar por caráter. Antônio apenas observava, surpreso com tamanha indignação da patroa. Virgínia pediu para ele se preparar cedo no dia seguinte, sem dar mais detalhes. Disse apenas: amanhã nós dois temos um lugar para visitar. Antônio concordou sem entender, mas conhecia bem o temperamento dela. Quando decidia algo, não havia quem a fizesse voltar atrás ou desistir. Ele passou a noite acordado, pensando no que a patroa estaria aprontando. Sentia um frio na barriga que misturava medo e curiosidade ao mesmo tempo. No outro dia, antes do sol nascer, Virgínia ligou e pediu que ele fosse buscá-la. Venha bem vestido, Antônio. Hoje quero que você esteja impecável, ordenou. Ele tirou do armário o melhor conjunto que tinha guardado para ocasiões especiais. Passou a camisa com cuidado, arrumou os sapatos novamente e saiu com pressa. Do carro, viu Virgínia aparecer num vestido fino, maquiagem leve, olhar decidido. Era o prenúncio de que algo grande estava para acontecer naquele dia. Vamos fazer algumas visitas importantes antes de eu gravar, disse ela calma. Antônio dirigiu pelos bairros nobres, enquanto ela mexia no celular em silêncio. Do nada, ela pediu que ele estacionasse em frente a uma loja de alfaiataria. Você vem comigo, disse ela, tirando-o totalmente da zona de conforto. Lá dentro, mandou fazer um terno sob medida para ele, sem aceitar objeções. Hoje você vai andar com a postura de quem realmente é, decretou Virgínia. Antônio tentou argumentar, dizendo que não precisava de nada daquilo. Mas ela foi firme. Você merece o melhor, porque é um homem de valor. 2 horas depois, lá estava ele espantado no espelho com um terno impecável. Nunca em sua vida tinha vestido algo tão elegante e bem feito. Nem parecia o mesmo homem simples da periferia que acordara de madrugada. A roupa nova lhe deu postura, mas a dignidade ele já carregava há décadas. Virgínia sorriu satisfeita ao vê-lo pronto para o que quer que fosse acontecer. Agora sim, está perfeito, vamos ao nosso verdadeiro destino, disse misteriosa. Antônio voltou a dirigir, seguindo as instruções dela, por ruas já conhecidas. O coração disparou quando percebeu que estavam voltando para a Avenida Europa. Virgínia não dizia uma palavra, apenas observava a paisagem como se estivesse pensando. Ele engoliu em seco quando viu a placa da Imports American se aproximando. Parou o carro diante da mesma porta de vidro onde tinha sido humilhado ontem. Antes que dissesse qualquer coisa, Virgínia tocou no ombro dele com firmeza. Antônio, hoje nós vamos entrar juntos, declarou com a voz carregada de certeza. O motorista respirou profundamente, tentando controlar o turbilhão de emoções. Não fazia ideia do que estava por vir, mas uma coisa ele sentia no peito. Aquela seria uma manhã que mudaria para sempre o rumo da vida dele. Quando Virgínia e Antônio atravessaram novamente a porta de vidro, o ambiente mudou. Os vendedores que ontem cochichavam com arrogância agora ficaram em silêncio. Havia algo diferente no ar, um clima de expectativa que dava arrepios na espinha. Virgínia passou direto pela recepção com postura de rainha e olhar fulminante. Antônio caminhava 2 passos atrás, elegante como jamais havia se sentido. Por dentro,
lutava para manter o coração calmo diante do que estava por acontecer. Ricardo, o gerente que o havia humilhado, percebeu a presença da influenciadora. Com o rosto pálido, ajeitou a gravata e correu na direção deles com um sorriso falso. Senhora Virgínia Fonseca, que honra, disse ele, tentando soar confiante. Virgínia cruzou os braços, observando ao redor como quem procura algum defeito. Ontem meu motorista esteve aqui. Disseram que ele não era cliente do nível. A frase ecoou como um tapa na cara da equipe inteira, que gelou na hora. Ricardo engoliu seco, tentando se justificar sem parecer desesperado demais. Deve ter havido um mal-entendido, sussurrou, transpirando nervoso. Virgínia se aproximou até ficar a poucos centímetros dele, olho no olho. Mal-entendido é quando alguém erra sem intenção. Ontem houve desprezo, corrigiu. Gabriel, o vendedor jovem, surgiu ao fundo, paralisado como uma estátua. Ele reconheceu Antônio no mesmo instante. Mas agora, o motorista parecia um diplomata. Virgínia ergueu a voz, para que todos no showroom ouvissem bem perfeitamente. Um homem de caráter vale mais do que qualquer carro de luxo que vocês vendem. Alguns clientes pararam em silêncio atrás dos veículos, atentos à cena inesperada. Ricardo tentou se manter calmo, mas o suor já manchava o terno caro debaixo das axilas. Podemos oferecer um desconto, uma retratação especial à senhora, tentou dizer. Virgínia riu sem humor, demonstrando absoluto desprezo pela oferta. Vocês acharam que ele não tinha dinheiro? Porque é negro e humilde, disparou ela. A frase foi tão direta que até Antônio sentiu um nó na garganta ao ouvir aquilo. Toda a loja ficou em choque, como se ninguém respirasse por alguns segundos. Virgínia soltou um sorriso triste de canto e completou devagar. Respeito não é brinde, nem promoção. É obrigação de qualquer empresa séria. Ricardo ficou visivelmente envergonhado, sem encontrar respostas para tamanha verdade. Gabriel tentou se aproximar, mas parou no meio do caminho, completamente travado. As palavras de Virgínia tinham o peso de uma sentença diante dos olhos de todos. Ela então apontou discretamente para Antônio ao seu lado. Esse homem trabalha comigo há muitos anos. Confio nele com a minha vida. Enquanto isso, vocês o trataram pior do que se ele fosse um intruso. Se concorda com isso, deixa o seu like, porque respeito nunca deve ser negociado. Alguns clientes começaram a se afastar dos carros, observando a situação. Ricardo percebeu que o escândalo poderia explodir nas redes sociais a qualquer momento. Senhora Virgínia, posso pedir apenas uma chance de reparar esse erro? Implorou. Ela respirou fundo e respondeu com frieza maquiada em elegância. Reparar? Só existe um jeito, reconhecendo o erro na frente de todos aqui. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés, como se fosse desabar. O gerente fez um sinal para que todos os vendedores se reunissem ao redor. Com a cabeça baixa, ele admitiu publicamente: cometemos um grave ato de preconceito ao julgar o Sr. Antônio pela aparência. Aquelas palavras bateram forte no coração do motorista, que o observava em silêncio. Ele não buscava vingança, mas a justiça que tantas vezes lhe foi negada. Naquele momento, sentiu que algo dentro da história estava finalmente virando. Virgínia não sorriu, nem relaxou, permanecendo firme, feito estátua de bronze. Pedir desculpas é o mínimo, respondeu ela com a voz serena e cortante. Agora quero saber o que vocês farão para que isso nunca se repita com mais ninguém. Ricardo balançou a cabeça, afirmando que mudaria os protocolos da loja. Disse que implantaria treinamentos intensivos sobre respeito e diversidade, mas a influenciadora não parecia totalmente convencida da sinceridade do discurso. Falando, até papagaio fala, respondeu ela com ironia elegante. O que importa são as atitudes que vêm depois, completou com firmeza.
Antônio permaneceu calado, mas seu peito se enchia de esperança e alívio. Depois de anos engolindo humilhações em silêncio, agora alguém lutava por ele. Era como se, pela primeira vez, estivesse realmente sendo visto naquele mundo. E isso valia mais que qualquer pedido de desculpas ensaiado. Enquanto Ricardo buscava novas palavras, Virgínia deu um passo para o lado. Se aproximou do sedã preto que Antônio havia elogiado na visita anterior. Era este que ele tinha gostado, mas agora perdeu totalmente a graça, disse. De repente, ela encarou o gerente com firmeza e declarou teatralmente: "A venda de vocês está cancelada. Prefiro comprar com quem respeita pessoas." Foi como se uma bomba tivesse explodido no centro do salão. Ricardo arregalou os olhos, sentindo o desespero subir pela garganta lentamente. "Senhora, por favor, isso é um mal-entendido gigante", tentou argumentar, mas Virgínia levantou a mão, mandando-o calar sem dizer mais nada. "Quando vocês aprenderem a tratar humanos como humanos, me chamem", finalizou. Tomou Antônio pelo braço com leveza e se virou para sair com calma e dignidade. A loja inteira permaneceu muda, sem reação, apenas observando o desastre acontecer. Na calçada, o vento suave agradava como um alívio após a tensão sufocante. Antônio parou por um momento antes de abrir a porta do carro para Virgínia. "Dona Virgínia, me desculpe por ter causado um vexame desses para a senhora", murmurou. Ela o olhou profundamente e disse com doçura e convicção: "Você não causou nada, Antônio. Quem causou foram eles com o preconceito nojento." De súbito, ela abriu um sorriso que lembrava o brilho de um sol novo nascendo. "E quer saber mais?" continuou, ajeitando os cabelos ao vento calmamente. "Essa história ainda está só começando. Às vezes Deus derruba para erguer melhor." Antônio sorriu sem mostrar os dentes, sentindo os olhos marejarem de emoção. Nunca tinha sido defendido com tanta coragem por um patrão. No fundo, algo lhe dizia que aquela humilhação havia sido necessária, para que o mundo pudesse enxergar a nobreza que há por trás da simplicidade. Eles entraram no carro e seguiram para outros compromissos daquela manhã. Mas ainda durante o trajeto, o telefone de Virgínia começou a vibrar sem parar. Notificações de sites de notícia pipocavam numa velocidade impressionante. Algum cliente da loja tinha filmado toda a cena dentro da concessionária. E agora o vídeo viralizava na internet como fogo em palha seca no verão. "Influenciadora defende motorista humilhado e dá lição ao vivo", dizia a manchete. Virgínia franziu a testa, um pouco surpresa com a rapidez da repercussão. Antônio, humilde como sempre, sentiu um leve medo da exposição repentina. "Vai dar confusão demais isso aí, dona Virgínia", comentou preocupado. Mas ela sacudiu os ombros e respondeu com serenidade: "Às vezes a confusão é o caminho para a mudança", disse firmemente. A frase ficou ecoando no carro, enquanto o semáforo abria e fechava devagar. Nas redes sociais, milhares de comentários apoiavam a atitude de Virgínia. Pessoas elogiavam a coragem dela e se indignavam com o racismo sofrido por Antônio. "Respeito gera respeito", escreveu uma fã emocionada ao compartilhar o vídeo. Outros marcavam perfis de amigos dizendo: "Olha que lição de moral!" Tudo começava a sair do controle da própria influenciadora. O assunto já ultrapassava o entretenimento e entrava no campo da justiça social. Antônio nunca pensou que seria protagonista de uma notícia tão comentada. Para ele, bastava que as pessoas o tratassem com educação e dignidade. Mas agora, sua dor pessoal tinha virado inspiração para outras tantas pessoas. Mulheres de limpeza, vigilantes, garçons e operários comentavam: "Um dia vou encontrar alguém que lute por mim assim." E isso emocionava profundamente o coração simples do motorista. Enquanto dirigia pelas ruas movimentadas de São Paulo, Antônio pensava alto por dentro.
Será que tudo aquilo realmente tinha acontecido ou era um sonho estranho? Virgínia, sentada no banco de trás, respondia no celular sem parar, cheia de propósito. Naquele dia, ele percebeu que a patroa não era apenas famosa. Ela era uma mulher de verdade, que usava sua voz para erguer quem precisava. E sentiu uma gratidão que nem 1000 palavras seriam capazes de explicar. Ao encerrar os compromissos, Virgínia tocou o ombro dele com carinho novamente. Amanhã pode ser que recebamos um telefonema importante. Fique atento. Antônio apenas assentiu, ainda tentando entender o rumo dos acontecimentos, mas algo dentro dele já havia mudado para sempre. Não era mais o motorista invisível do início dessa história. Agora, ele era símbolo de respeito, e o Brasil inteiro começava a descobrir isso. 3 dias depois do ocorrido, o telefone de Virgínia tocou cedo com insistência. Do outro lado da linha estava Carlos Mendes, dono da rede Imports American. Sua voz soava aflita, como quem sentia o chão desmoronar sob os pés. "Senhora Virgínia, estou ligando para pedir desculpas", começou ele. Contou que a repercussão do vídeo havia causado uma crise na empresa. Clientes estavam cancelando compras por causa do preconceito mostrado nas imagens. Virgínia ouviu com atenção, mas manteve o tom firme de mulher decidida. "Erro precisa gerar consequência, Carlos. Senão, nada muda", respondeu. Do outro lado, ele não tentou se justificar como os funcionários fizeram antes. Pelo contrário, disse que queria encontrar uma forma real de reparar o ocorrido. "Posso demitir todos os envolvidos imediatamente", sugeriu desesperado. Mas Virgínia surpreendeu com uma proposta totalmente diferente. "Demitir não educa", disse ela com sabedoria calma, quase maternal. "Quero que vocês criem um programa de inclusão para jovens das periferias, que levem oportunidades para quem nunca seria recebido na loja de vocês." Carlos ficou em silêncio por alguns segundos, impressionado com a ideia dela. "Se é isso que a senhora deseja, nós faremos", garantiu com seriedade. Foi assim que nasceu o embrião do projeto Dignidade, dentro da Imports American. Virgínia então chamou Antônio em seu escritório para lhe contar a novidade. Sentado à frente dela, o motorista parecia não acreditar no que escutava. "Eles vão criar um programa para formar e empregar jovens da comunidade", explicou. Antônio arregalou os olhos, emocionado com a reviravolta da própria história. Jamais imaginou que aquela dor pudesse gerar bons frutos para tanta gente. Virgínia segurou a mão dele e disse: "Foi a sua dignidade que construiu isso." Poucas semanas depois, a rede Imports American convocou imprensa, funcionários e parceiros. Ricardo e Gabriel apareceram cabisbaixos, bem mais humildes do que antes. Carlos Mendes falou ao microfone com tom humilde, reconhecendo a falha pública. "Hoje anunciamos o projeto Dignidade, compromisso real com inclusão", declarou, e fez algo inesperado. Convidou Antônio para subir ao palco na cerimônia. O motorista subiu tímido, com o coração saindo pela boca de tanta emoção. "Este homem aqui mudou a maneira como enxergamos nossos próprios atos", anunciou Carlos. Antônio tentou sorrir, mas os olhos cheios d'água denunciavam seus sentimentos. Nunca havia sonhado em discursar para empresários e jornalistas famosos. Mesmo assim, respirou fundo e falou com a sinceridade de sempre. "Não quero que ninguém passe o que eu passei naquele dia", afirmou. "Só quero que todas as pessoas sejam tratadas com o respeito que merecem." As palmas ecoaram por todo o salão da concessionária reformada. Até Ricardo, o gerente de antes, agora aplaudia emocionado com os olhos vermelhos. Depois do evento, ele se aproximou de Antônio com humildade real. Seu Antônio, eu errei. Se quiser me perdoar, prometo me tornar um exemplo aqui." O motorista hesitou, mas estendeu a mão com dignidade que sempre carregou. "Não guardo vingança. Só quero ver mudança verdadeira", respondeu.
Enquanto isso, centenas de currículos começaram a chegar à empresa. Jovens negros de bairros pobres sonhavam com a chance de trabalhar ali. Virgínia acompanhava tudo à distância, vibrando com cada avanço conquistado. Ela sabia que o projeto ainda daria muito trabalho para sair do papel, mas acreditava profundamente na força transformadora daquela iniciativa. Tudo o que queria era ver a semente da mudança florescer no concreto da cidade. Dias depois, recebeu uma ligação ainda mais surpreendente do empresário. Senhora Virgínia, queríamos ir além. Pensamos em criar um instituto permanente, um espaço de formação, palestras e emprego dentro da Imports American, explicou Carlos. E gostaríamos que seu Antônio fosse o diretor desse novo instituto, completou. Virgínia sorriu emocionada, enquanto Antônio, ao lado, arregalava os olhos assustado. Ele jamais imaginou ser mais que motorista, muito menos virar diretor. Você aceita, Antônio? Perguntou ela, tocando no ombro dele com delicadeza. O motorista sentiu um turbilhão por dentro, como se o chão balançasse. Pensou em sua origem humilde, em cada ônibus que dirigiu, em cada humilhação. Talvez fosse a hora de usar sua história para levantar outras pessoas. Aceito com honra, se puder continuar servindo ao bem, respondeu firme. Virgínia sorriu como uma mãe que se enche de orgulho do próprio filho. O anúncio repercutiu nas redes sociais como um raio de esperança. De motorista humilhado a diretor de inclusão, diziam os jornais no dia seguinte. Mensagens chegavam de todo o Brasil, parabenizando Antônio pela conquista. Você representa todos nós que fomos invisíveis por tanto tempo, escreveu um seguidor. Ele sempre respondeu com humildade e gratidão por cada palavra de carinho. Mesmo subindo na vida, jamais perderia os pés fincados no chão. Na primeira reunião como novo diretor, Antônio percebeu que tinha missão séria. Viu jovens ansiosos por oportunidades, querendo vencer pelo próprio esforço. Entendeu que o projeto não era sobre ele, e sim sobre todos que viriam depois. Começou a preparar palestras sobre respeito, caráter e empatia nas empresas. Queria que aquele erro do passado virasse lição para muitos no futuro. Sentia pela primeira vez que sua voz estava mudando o mundo de verdade. Ricardo, agora transformado, participou dos treinamentos com atenção rara. Falou publicamente que nunca mais julgaria alguém pela aparência. Hoje enxergo pessoas com o coração, não com os olhos, declarou emocionado. Gabriel também mudou. Voltou a estudar, cursava recursos humanos à noite, disse que queria se formar para ajudar a contratar pessoas diversas na empresa. O preconceito que antes limitava virou combustível de transformação coletiva. Virgínia acompanhava os relatórios do projeto como quem assiste um filho crescer. Não queria aplausos nem holofotes, queria resultados que mudassem vidas. Era grata por saber usar sua influência para algo além de publicidade. Sempre lembrava do que seu pai dizia: quem tem voz e não defende o próximo não merece a voz que tem. Por isso seguia investindo amor, carinho e firmeza na iniciativa. Queria que o Brasil aprendesse que dignidade não é prêmio, é direito. Em poucos meses, o projeto se expandiu para 3 novas concessionárias. Foram abertas quase 50 vagas para jovens de periferia. Vários viraram vendedores de sucesso com orgulho brilhando no peito. Antônio visitava cada loja como mentor, observando os avanços emocionado. Parecia inacreditável lembrar que tudo começou com uma humilhação cruel. Deus tinha transformado o choro da dor na alegria de um novo caminho. Em um dos dias de visita, um rapaz de boné e mochila veio correndo abraçar Antônio. Seu Antônio, consegui minha primeira oportunidade graças ao Senhor, disse chorando. Era filho de uma diarista, o primeiro da família a ter emprego registrado. A emoção tomou conta do motorista que virou diretor por merecimento. Ele abraçou o jovem com carinho, como quem abraça o seu próprio sonho. Percebeu que estava tocando destinos que jamais imaginara alcançar.
À noite, ao chegar cansado em casa, Antônio sentou na mesa com a esposa Lucimar. Contou cada detalhe das transformações que estavam acontecendo no projeto. Ela ouvia com os olhos brilhando de orgulho e gratidão à vida. Você foi humilhado, mas Deus te exaltou, meu amor, disse segurando sua mão. Ele concordou, sentindo uma paz doce no peito como nunca antes. Sabia que todo o sofrimento tinha servido a um plano maior do que ele imaginava. Enquanto isso, Virgínia preparava uma surpresa ainda maior nos bastidores. Queria levar a história de Antônio para a televisão em rede nacional. Seu exemplo precisa inspirar mais brasileiros, contou para sua equipe. Planejava um quadro em seu programa contando histórias de superação e respeito. O primeiro personagem real seria o próprio Antônio Martins. Ele, sem saber, estava prestes a emocionar milhões com sua trajetória. Ao ser convidado para contar sua história no palco, Antônio hesitou tímido. Não sou artista, dona Virgínia. Sou só um trabalhador. Tentou recusar. Ela sorriu como quem já esperava essa resposta humilde e honesta. Justamente por isso você inspira, porque é verdadeiro, insistiu ela. Depois de muito pensar, ele aceitou o convite como novo desafio. Queria tocar o coração de pessoas que também sofriam caladas pelo mundo. Naquele momento, Antônio compreendeu que a vida pode dar voltas extraordinárias, que o preconceito pode ferir, mas jamais será mais forte que a dignidade, e que quando alguém com voz se levanta por justiça, a transformação acontece. O motorista simples tornara-se farol para outros, guiando caminhos de esperança. O passado de humilhação tinha ficado para trás. Agora florescia um novo tempo, e o Brasil inteiro começava a se encantar com a força de uma história que renasceu. O grande dia finalmente havia chegado, e o estúdio estava lotado de expectativa. Antônio, de terno bem passado e mãos suadas, aguardava nos bastidores. Era a primeira vez que contaria sua história diante das câmeras de TV. Virgínia ajeitava o cabelo e aprovava os últimos detalhes do cenário. Hoje vamos emocionar o Brasil, sussurrou ela, confiante. Antônio respirou fundo, tentando conter a avalanche de sentimentos. Quando o programa começou, a plateia bateu palmas calorosas. Virgínia abriu com seu tradicional carisma, mas desta vez o olhar era diferente. Hoje vocês vão conhecer um homem simples, mas de alma gigante, anunciou. Com isso, chamou Antônio ao palco sob aplausos que pareciam não terminar. Ele caminhou com passos tímidos, mas firmes, como quem sabia seu valor. Sorriu meio sem jeito, com lágrimas contidas brotando nos olhos. Antônio, conta para o Brasil o que aconteceu aquele dia, pediu Virgínia. Ele segurou o microfone com respeito, como se fosse algo sagrado. Começou narrando desde sua infância pobre, o valor que deu aos estudos dos filhos, até chegar ao episódio de racismo que mudou o rumo da história. Cada palavra vinha do coração e tocava a plateia como flecha certeira. Algumas pessoas enxugavam discretamente as lágrimas enquanto o ouviam. Nunca quis fama, só queria respeito, disse ele olhando as câmeras. A frase causou um silêncio profundo antes da explosão de aplausos sinceros. Virgínia segurou a mão dele enquanto o público demonstrava carinho. Se essa história tocou seu coração, comenta aqui embaixo para mim, pediu. Escreve também de qual cidade você está assistindo essa história agora, completou. Era um convite simples, mas cheio de força para criar conexão real. Nas redes sociais, o vídeo do programa viralizou em minutos. Comentários chegavam de todos os cantos: Salvador, Belém, Porto Alegre, Recife. Sou de Natal e chorei com o Antônio, escreveu uma seguidora emocionada. Assistindo de Manaus, respeito é tudo, comentou outra. Milhares de brasileiros se reconheceram na luta do motorista. A dor dele agora ecoava como voz de muitos que jamais foram ouvidos. Dias após a exibição,
Antônio era parado nas ruas com abraços inesperados. "Você me representa", diziam trabalhadores humildes ao encontrarem-no. Ele sempre respondia com o mesmo sorriso tímido e grato. Jamais imaginou se tornar símbolo nacional contra o preconceito, mas encarava essa missão com fé e responsabilidade. Sabia que Deus o escolhera exatamente por sua simplicidade e verdade. O Instituto Dignidade, onde agora trabalhava como diretor, começou a bombar. Empresários de diversos estados queriam implementar programas semelhantes. Antônio viajou para dar palestras em fábricas, universidades e escolas públicas. Em cada lugar, contava sua história sem exageros, com a mesma humildade. Falava sobre caráter, respeito e a importância de não julgar pela aparência. E onde quer que fosse, ouvia a mesma frase: "O Senhor transformou minha forma de pensar." Quanto mais crescia o impacto de sua história, mais Antônio lembrava do passado. Recordava-se de quando limpava o sapato com sabão porque não tinha graxa, ou de quando dormia sem jantar para não faltar comida aos filhos pequenos. Tudo aquilo parecia tão distante, mesmo tendo sido há poucos anos. O motorista de antes agora era palestrante, diretor e inspiração nacional. E ainda assim, continuava chegando em casa dando beijo na esposa e dizendo "boa noite." Em um evento importante do projeto, Virgínia recebeu um convite ilustre. Era para levar Antônio à cerimônia no Palácio do Governo naquele mês. Ele seria homenageado pela contribuição social de destaque do ano. Ela contou a novidade com os olhos brilhando de alegria. Antônio levou a mão ao peito e ficou sem reação por alguns segundos. Eu não sei se mereço tanto", murmurou tremendo de emoção. "Merece sim", garantiu Virgínia com a firmeza de quem enxerga o valor do outro. "Porque você plantou respeito onde só havia preconceito e colheu transformação." No dia da homenagem, ele vestiu novamente o terno azul que ganhara no início. Passeou o olhar pelo salão elegante, relembrando tudo que havia vivido. Quando ouviu seu nome ser chamado ao microfone, sentiu o coração disparar. Caminhou até o palco com a dignidade que sempre fora sua marca. "Recebo este prêmio em nome de todos que já foram julgados pela cor", discursou. Suas palavras simples impactaram políticos, empresários e convidados de luxo. Virgínia assistia da primeira fila com os olhos cheios de orgulho. Antônio falava com calma, sem gritar, mas sua voz tinha o poder de estremecer. "Dignidade não se vende nem se compra, apenas se reconhece", concluiu. O auditório veio abaixo em aplausos de pé, o som ecoando como trovão de justiça. Depois daquele dia, Antônio recebeu mais de 100 convites para dar palestras. Porém, jamais esqueceu de acordar cedo, tomar café com Lucimar e orar. Sabia que sem Deus e sem seu caráter não teria chegado ali. Virgínia passou a visitá-lo no instituto nas poucas horas vagas de agenda. Entre eles, nasceu uma amizade verdadeira, sem vaidades, só admiração. 2 mundos diferentes, unidos por um propósito maior. Em uma dessas conversas, ela lhe perguntou com carinho no olhar: "Antônio, quando você realmente entendeu que sua vida tinha mudado?" Ele pensou por alguns segundos, olhando o chão como quem busca o passado. Quando uma faxineira me abraçou, chorando na rua, e disse: "Obrigado por dar voz para nós." Naquele instante, percebi que não era mais apenas minha história. Era a história de milhões que sempre foram calados pelo preconceito. Mesmo em meio a tantas vitórias, Antônio jamais quis abandonar a discrição. Continuava usando seu carrinho simples para ir ao trabalho, sem ostentação. Preferia ser lembrado pela essência, não pelo cargo ou reconhecimento. Muita gente até estranhava tamanha humildade após tanta repercussão. Mas Virgínia achava isso o mais bonito nele. "O mundo tenta tirar nossa essência, mas você a protege com unhas e dentes", dizia. Com o programa cada vez mais comentado,
O SBT decidiu criar um quadro especial. Seria chamado Dignidade Não Tem Preço, exibido todos os domingos à tarde. Virgínia seria apresentadora e Antônio, consultor oficial nos bastidores. Eles visitariam comunidades, contariam histórias reais e transformariam vidas. O público reagiu com entusiasmo desde o anúncio. Se esse quadro começar, não perco um episódio, prometeram nas redes. Logo no episódio piloto, foram visitar o bairro onde Antônio nasceu. Crianças corriam pelas ruas de terra gritando o nome dele com alegria. "Olha lá, o tio da televisão!" diziam, com olhos cheios de esperança. Ele se emocionou ao reencontrar a viela onde brincava descalço na infância. Virgínia também se comoveu, vendo o passado humilde do amigo. Ali, nasceu ainda mais respeito pela história de luta que ele carregava. Durante a gravação, muitas mães pobres pediram que ele deixasse um recado. "Diga aos nossos filhos que vale a pena sonhar", suplicou uma delas. Antônio levantou o microfone com serenidade e respondeu: "Sonho bom é aquele que a gente transforma em atitude. E mesmo que o mundo tente nos impedir, Deus abre caminhos onde não há estrada." A plateia chorou em casa assistindo, dizendo que aquela frase era um abraço na alma. O quadro foi um sucesso imediato de audiência no domingo à tarde. Virgínia recebeu mensagens de gratidão do país inteiro ao final do episódio. Se essa história entrou no teu coração, comenta aí qual parte mais te tocou, pediu. E não esquece de escrever também o nome da tua cidade, porque eu amo ver até onde essas histórias estão chegando. Os comentários explodiram, tornando-se parte viva do programa. Brasileiros de norte a sul sentiam que pertenciam àquela mudança. Em frente às câmeras, Virgínia olhou emocionada para Antônio e disse: "Você já parou para pensar que sua vida virou esperança para milhões?" Ele riu tímido, coçando a cabeça, como quem ainda estranha esse destino. "Ainda acho que sou só um motorista", confessou com simplicidade. Virgínia balançou a cabeça. "Você é prova viva de que o mundo pode mudar quando alguém se recusa a se calar." Quando o dia terminou, Antônio voltou para casa com o coração transbordando. Sentou na varanda olhando as estrelas, pensando em tudo que Deus fizera. Do preconceito nasceu o respeito. Da humilhação brotou o reconhecimento. E agora, da dor, florescia a esperança para o Brasil inteiro. No silêncio da noite, ele sussurrou uma oração baixinho. "Obrigado, Senhor. Continua me usando para honrar o teu nome." 6 meses se passaram desde a estreia do quadro especial no programa. E o impacto que Antônio causava na vida das pessoas só aumentava com o tempo. Cada história exibida era como semente lançada em solo fértil pelo Brasil afora. Pessoas que nunca se sentiram vistas agora tinham voz e vez. Virgínia costumava dizer que aquele quadro era a parte mais importante de sua carreira. E Antônio, mesmo tímido, abraçava com coragem o propósito que Deus lhe confiara. Em uma manhã ensolarada, ele recebeu uma carta especial no Instituto Dignidade. Era um convite do Ministério da Educação para palestrar em Brasília. Queriam homenageá-lo por transformar preconceito em ferramenta de inclusão. Antônio leu o papel devagar, emocionando-se com cada palavra formal. Nunca imaginou que um simples motorista ocuparia espaços tão importantes, mas entendia profundamente que não representava apenas a si mesmo. No dia agendado, viajou com Virgínia e sua equipe para a capital federal. Foi recebido com honras que jamais sonhou experimentar. Sentado entre autoridades e empresários ricos, ele respirava humildade. Quando chamaram seu nome, caminhou ao púlpito sob aplausos comovidos. "Eu não nasci para ser herói, só nasci para ser respeitado", começou o discurso. As pessoas se entreolharam impactadas, prestando atenção silenciosa. "Se minha história chegou até aqui, é porque muitos se calaram antes de mim", continuou. "Espero que, daqui para frente, ninguém mais precise ser humilhado para ser reconhecido." Terminado o discurso,
A plateia levantou-se em aplausos demorados, emocionantes. Virgínia enxugava discretamente as lágrimas no canto do estúdio improvisado. Naquele instante, entendeu que tinha levado a pessoa certa ao lugar certo. A voz de um homem simples ecoava mais forte do que qualquer discurso político. De volta a São Paulo, recebeu uma ligação inesperada da Presidência da República. Seria condecorado com uma medalha por serviços prestados à igualdade racial. Antônio sentiu as pernas amolecerem como garoto assustado, mas após respirar fundo, aceitou honrado, sabendo que era apenas instrumento. "Vou por todos que lutam sem ser vistos", prometeu antes de desligar. O país inteiro o assistiria, recebendo a medalha ao vivo, em rede nacional. No grande dia, vestiu o terno com carinho, como quem veste gratidão. Ao lado de Virgínia, caminhou pelo tapete vermelho com passos lentos. Ao receber a medalha, segurou o choro com dignidade que já lhe era marca. "Eu dedico este prêmio aos motoristas, faxineiras, balconistas e garis do Brasil", declarou. Falou com calma, fazendo cada palavra descer como remédio em corações feridos. "Dignidade não se pede, se impõe", concluiu, arrancando aplausos de pé. Após a cerimônia, a repercussão tomou conta do país. Jornais, blogs e telejornais repetiam a história impressionante de superação. Professoras, estudantes e trabalhadores comuns viam nele um espelho. As redes sociais explodiam em gratidão e orgulho coletivo. Antônio virou símbolo de algo que o Brasil tinha esquecido, que vale mais a postura da alma do que o status da carteira. Mesmo com toda a fama repentina, ele não mudou a rotina. Continuou tomando café com a esposa às 6 da manhã. Pegava o ônibus para visitar comunidades e empresas humildemente. Usava o poder da própria voz para combater o preconceito onde fosse chamado. Sua maior alegria era ver jovens negros entrando nas empresas com crachá no peito. "Cada crachá é uma vitória nossa", dizia sempre com brilho sereno nos olhos. O Instituto cresceu. Passou a operar em outros 5 estados brasileiros. Milhares de jovens se formaram graças ao projeto iniciado por Virgínia. E o legado foi reconhecido internacionalmente pela ONU. Na sede nova, no centro de São Paulo, havia uma placa de madeira entalhada. Instituto Dignidade, porque respeito não é luxo, é direito. Toda vez que Antônio entrava ali, agradecia a Deus por tamanha virada. Um ano depois de tudo começar, Virgínia preparou uma surpresa especial no programa. Convidou Antônio novamente ao palco, mas não contou o motivo. Quando ele chegou, encontrou todo o auditório decorado com flores brancas. Ela segurava uma placa dourada coberta por um tecido vermelho. "Antônio, este prêmio chama-se Coração de Ouro", anunciou emocionada. "É dado a quem transforma dor em esperança para os outros." Ao revelar a homenagem, o público o ovacionou de pé com lágrimas nos olhos. Antônio pareceu encolher de vergonha, sem acreditar no que via. Virgínia abraçou-o dizendo: "Eu te disse que o mundo precisava te ouvir." Ele segurou o microfone e olhou a plateia com gratidão profunda. "Nunca imaginei que minha história chegaria tão longe", confessou. Só quero que ela lembre vocês de jamais desistirem, mesmo nas humilhações." Ainda no palco, ela provocou com brilho nos olhos. "E se você também acredita que o respeito pode mudar o mundo, comenta aqui embaixo. Diz pra gente o que achou dessa história e de qual cidade do Brasil você está assistindo." As pessoas começaram a aplaudir e gritar o nome dele como ídolo popular. Era lindo ver um homem simples ascender sem perder a doçura do olhar. No fundo do peito, Antônio sentia-se apenas um mensageiro. Depois que as luzes do estúdio se apagaram, ele caminhou sozinho pelo corredor. Recordou-se da primeira vez que entrou na concessionária, sentindo-se invisível. Sorriu ao perceber como Deus virou a página daquela dor com perfeição. Pegou o celular e mandou mensagem para Lucimar: "Amor, terminando aqui,
Já estou indo para casa. Te amo. No fundo, tudo o que queria era descansar no colo da família que o sustentava. Nos meses seguintes, Antônio continuou trabalhando duro pelo projeto. Viajou pelo norte e nordeste, levando palestras sobre inclusão. Cada abraço, cada palavra de agradecimento alimentava sua alma cansada. Virgínia acompanhava tudo de pertinho, sempre orgulhosa do amigo. Ela sabia que tinha feito a coisa certa ao defendê-lo naquele dia. Jamais imaginaria, porém, que aquilo mudaria seu próprio coração também. Numa noite tranquila, sentaram-se conversando no instituto quase vazio. Ela perguntou: "Qual seu sonho agora, Antônio?" Ele pensou por longos segundos antes de responder devagar: "Quero que o projeto continue existindo, mesmo quando eu não estiver mais aqui." Virgínia segurou a mão dele e jurou que esse legado jamais morreria. "Enquanto eu viver, o Instituto Dignidade será eterno, amigo", prometeu. Alguns dias depois, a concessionária onde tudo começou fez algo simbólico. Colocou uma estátua de bronze na entrada, representando um trabalhador anônimo. Na placa, uma frase dita por Antônio no programa de TV: "Nunca julgue o ser humano pelo sapato, mas pelo caminho que ele percorreu." A cidade toda foi visitar o monumento e tirar fotos ao lado. Era um tributo à luta silenciosa dos invisíveis que finalmente ganhavam voz. Ao ver a escultura, Antônio sentiu um arrepio das pontas dos pés até a cabeça. Jamais teria ousado sonhar com tamanho reconhecimento. "Isso não é sobre mim, é sobre todos nós", sussurrou emocionado. Virgínia sorriu, abraçando-o como uma irmã abraça o irmão querido. "Deus pegou teu choro escondido e mostrou para o mundo teu valor", disse. Ele nada respondeu, mas uma lágrima escorreu lentamente pelo rosto. Em casa, à noite, abriu um caderno velho guardado na gaveta. Lá estavam anotados sonhos antigos que jamais pensou que realizaria. Entre eles, a frase escrita há 20 anos: "Ser respeitado como homem de bem." Sorriu ao perceber que aquele sonho simples havia gerado algo muito maior. Às vezes, Deus realiza nossos desejos, mas entrega mais do que pedimos. Ele faz da nossa vida o testemunho da grandeza dele. Antes de dormir, fez uma última publicação para agradecer o carinho do público. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa acreditar no amanhã. E claro, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Queria que outras pessoas feridas soubessem que não estavam sozinhas. Porque toda vez que uma história dessas alcança alguém, uma luz se acende e uma nova oportunidade nasce mesmo em meio à escuridão. Fechou os olhos lembrando do primeiro olhar de desprezo que recebeu na vida. Sorriu ao perceber que aquele olhar agora havia sido substituído por aplausos. Entendeu que o sofrimento dele não foi em vão. Foi semente de algo grandioso. E que o destino não escolhe seus heróis pelo dinheiro ou fama, mas pelo coração. Assim dormiu em paz, com a alma leve e o dever cumprido. Porque no fim descobriu que dignidade não tem preço, mas muda tudo.